E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Eu sou o Marcos, estou dando início aqui hoje ao nosso canal Mundo Dark, onde nesse canal iremos falar sobre temas relacionados ao sobrenatural, serial killers e casos policiais. Então, se você gosta do conteúdo, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho de notificações, deixe um comentário também, nem que for apenas uma letra, uma frase, um emoji, para a plataforma entender que o conteúdo é relevante e indicar esse conteúdo para mais pessoas. Me siga também lá nas redes sociais, Marcos Roberto 7500, que por lá também eu vou estar notificando vocês sempre que for sair vídeo novo aqui no canal. Esse é o nosso primeiro vídeo do canal e no tema de hoje vamos falar sobre Ronald DeFeo Jr., o assassino de Amityville. Então galera, sem mais delongas, recados dados, bora lá para a história. Galera, recadinho rápido aqui antes de começar o vídeo. Caso vocês notarem que eu estou desviando o olhar de vocês aqui durante o vídeo aqui, é que eu estou com o computador aqui na minha frente, aonde eu estou vendo algumas informações aqui para estar repassando para vocês, ok? Então vamos para a história. Tudo começa na tarde do dia 13 de novembro de 1974, quando um jovem por nome de Ronald DeFeo Jr., também conhecido como Butch, dirige-se até um bar por nome de Henry's Bar na cidade de Amityville. Ele estava visivelmente abalado, preocupado, agitado, pedindo ajuda para as pessoas, e ele disse a seguinte frase, abre aspas, vocês têm que me ajudar, acho que minha mãe e meu pai foram baleados, fecha aspas. Então as pessoas ali o acompanham até a sua casa, que ele estava pedindo ajuda, né? Foram lá tentar ajudar ele. Ao chegarem na casa, eles notaram que algo de muito grave aconteceu. Bom, então eles resolvem, né, chamar a polícia é acionada, a polícia chega até a casa fica localizada na cidade de Amityville, na Ocean Avenue, número 112. Os policiais adentram a casa e ao adentrar a casa, eles constatam que as vítimas, Ronald DeFeo, de 43 anos, Louise DeFeo, de 42 anos, a filha Dawn, de 18 anos, a filha Alison, de 13 anos, o filho Mark, de 12 anos e o filho mais novo, John Mitch, de 9 anos, estavam mortos por disparo de arma de fogo. De pronto, eles pegam Ronald DeFeo Jr., o Butch, levam ele para a delegacia, a princípio a fim de resguardar a sua vida, né, porque até então eles não sabiam se tinha alguém atrás dele ou não, qual era a motivação daqueles crimes. Levam ele para a delegacia, retornam até a casa para dar seguimento às investigações, aos procedimentos legais. Em uma rápida olhada ali, de primeiro momento pela casa, eles notam que não havia sinais de luta, não havia sinais que poderiam ter muitas pessoas transitando pela casa. Ao olharem o quarto do Ronald Jr., o Butch, eles notam que ali há uma caixa, um estojo, uma mala, um compartimento assim que é utilizado para armazenar arma, e que esse local estava vazio, estava faltando a arma. Então eles vão interrogar Ronald DeFeo Jr., o Butch, na delegacia. Eu vou chamá-lo de Butch para não se confundir com o nome de seu pai, que tem o mesmo nome, porém ele tem Jr. no final. Durante o interrogatório, eles começam a interrogar o Butch e ele começa a contar várias histórias, inclusive uma das histórias que ele contou que ele suspeitava que poderia ter sido a máfia, porque o seu avô, o pai do seu pai, ele tinha uma concessionária de veículos, inclusive o seu pai trabalhava nessa concessionária, e ele começou a dizer que poderia ser algo relacionado a uma má negociação, um negócio que deu errado, alguma coisa do tipo. Tentou criar outras histórias também que não se sustentaram, e aí eles foram interrogando, e ele entrando em contradição, até que chegou um ponto que não poderia ser ninguém a não ser ele. Então, algumas fontes dizem que foram horas depois, outras fontes dizem que foi no dia seguinte, mas enfim, ele acaba confessando a autoria dos crimes e ele leva também os policiais até onde ele havia se desfeito das roupas que ele usou no momento, da arma, e ali, a princípio, né, pode-se começar a se elucidar
ao crime. Mas aí surge a questão, né? Porque foi um crime de grande repercussão ali naquela comunidade, né? Esse tipo de crime não era comum acontecer naquele local e todas as pessoas ficaram assim interessadas em saber, tá? Mas quem era esse jovem, quem era a família, o que o levou a cometer esse crime tão bárbaro, né? Então agora, galera, nós vamos adentrar um pouco na história do Ronald DeFeo Jr. Eu vou comentar um pouco sobre sua infância, adolescência, transição de adolescência para a vida adulta e vou também falar um pouco da família, da convivência da família, de como era a família. Então, galera, Ronald DeFeo Jr. nasceu no dia 26 de setembro de 1951 na cidade de Albany, estado de Nova York. Ele foi o primeiro filho do casal Ronald DeFeo e Louise DeFeo. Ele era o mais velho de 5 irmãos, né? A família era composta por, como eu já disse anteriormente, Ronald DeFeo, 43 anos, Louise DeFeo, 42 anos, a Dawn, que era a filha mais velha após o Ronald Jr., de 18 anos, Alison, de 13 anos, o Mark, de 12 e o John Mitch, de 9 anos. Desde criança, o Ronald DeFeo Jr., o Butch, ele teve uma infância já um tanto como complicada. Ele sofria abusos em casa, ao que se sabe, o pai dele era um senhor muito rígido ao extremo mesmo, chegando a ser até abusivo e até agredi-lo em alguns momentos. Ao que consta também, ele também, além de sofrer esses abusos em casa do pai, ele sofria abusos também na escola, né? Ele sofria bullying, porque ele era gordinho, um pouco acima do peso. Então você já imagina, né? A criança crescer sofrendo abusos em casa, abusos na escola, e isso ele cresceu problemático e desenvolveu problemas de personalidade. Houve até um fato, né, que eu acho relevante aqui citar. Durante a sua adolescência ele chegou a fazer tratamento, não conseguia achar uma fonte certa se era psicológico ou psiquiátrico, mas ele chegou a fazer tratamento nesse sentido. Mas diz que quando ele ia até as consultas ele ficava em silêncio, ele não conversava com o profissional que estava ali para atendê-lo, ele não dava brecha para o tratamento fazer efeito nele. Ele chegou a tomar alguns remédios, foram receitados alguns remédios a ele, ele começou a tomar, mas logo ele abandonou o tratamento, abandonou os remédios. E os pais dele, nessa época, para tentar lidar com esses problemas, após ele ter abandonado o tratamento, começou a tentar compensar isso tudo através de bens materiais. Começaram a dar vários presentes, dinheiro. Inclusive, no seu aniversário de 14 anos, por exemplo, ele ganhou uma lancha de presente de seu pai. E por volta dos seus 18 anos também, ele ganhou um carro de presente do seu avô. Então ele meio que tinha tudo o que ele queria. Só que ao mesmo tempo que o pai dele dava isso para ele, o pai dele continuava sendo abusivo, continuava agredindo ele. E segundo também consta, talvez pelo fato dele ser o filho mais velho, essas agressões e esses abusos eram mais direcionados a ele do que a seus irmãos. Outro fato também relevante também a dizer sobre sua adolescência também, que em determinado momento ele estava tão acostumado a ter tudo o que ele queria, que quando os pais dele não lhe davam dinheiro, ele começou a praticar pequenos furtos, pegava dinheiro escondido ali de seus pais. Então ele cresceu, ele teve a sua transição de infância para adolescência e início de vida adulta dessa forma, acostumado a ter tudo o que queria. Quando não queria, ele cometia pequenos furtos e ainda sofrendo abusos e agressões de seu pai. Teve até um outro fato também que eu acho relevante dizer. Durante uma de suas frequentes discussões com o seu pai foi lhe agredir. Nesse dia ele revidou essa agressão de seu pai e inclusive ele chegou a pegar uma arma, apontou essa arma para o seu pai e chegou a puxar o gatilho. Só que como essa arma ela não estava municiada, não houve vítima, né, não aconteceu nada demais, porém o seu pai ficou muito assustado, né, porque ele não esperava essa reação do filho. Foi uma situação ali um pouco complicada também, um ponto assim que marcou muito também durante a história dele. Outro fato também, quando ele tinha por volta dos seus 17 anos, ele começou a se envolver com drogas. Ao que consta, ele era usuário começou a usar, no caso, né, LSD e heroína, e chegou até a ser expulso da escola devido a uso de drogas e mau comportamento. Não conseguia obedecer às regras, aos professores,
professores, ele era tido como um adolescente problemático. Tempos depois, ele teve uma pequena melhora em seu comportamento. Ele começou a trabalhar na concessionária do seu avô paterno, local onde seu pai já trabalhava. Foi-lhe dado ali um serviço, então, um emprego muito bom. Ele já entrou trabalhando em algum lugar, não se diz ao certo, mas algo relacionado a administrativo, financeiro, RH, algo desse tipo. Um cargo bom, um cargo de confiança. Mas ele não era tido como um bom funcionário. Chegava atrasado, saía a hora que queria, não desempenhava bem as tarefas que lhe eram dadas ali. Mas mesmo assim, de fato, do seu avô gostar muito dele, ele recebia salário como todos os outros funcionários. Não tinha nada assim que pudesse fazê-lo se sentir triste ou desmotivado. Ele recebia direitinho, mas só que ele mesmo por si, ele era muito descompromissado. Ele não conseguia ser um bom funcionário ali. Teve até um outro fato também que eu acho muito importante pontuar aqui. Em determinado dia, foi-lhe dada a tarefa de levar um cheque de aproximadamente $12 mil para ser depositado na conta da concessionária. Ele pegou esse cheque, saiu, foi em direção ao banco. Durante esse trajeto, ele simulou um assalto. Ele combinou com um amigo para que esse amigo lhe assaltasse, para que ele ficasse com o dinheiro desse cheque. Mas dias depois, foi tudo descoberto. Seu avô descobriu que aquilo foi uma farsa, que não houve assalto nenhum, que ele que programou aquilo tudo. O avô dele ficou muito chateado, o pai dele também ficou muito chateado, mas eles não fizeram nada, não denunciaram, não deram uma punição ao pequeno Butch. Pequeno não, né? O Butch, né? Que ele já era adulto nessa época já. Não fica certo se ele devolveu esse dinheiro, o que aconteceu, mas eles não tomaram nenhuma atitude em relação a isso. Um outro fato curioso também, na casa do Butch tinha muitas armas. O pai dele gostava de armas, ele gostava de armas. Inclusive, o pai dele teria lhe presenteado com algumas armas, o que consta na história aí. Durante uma caçada, o Butch estava caçando ali com alguns amigos, não fica claro quantos eram, mas creio que por volta de 2 ou 3 amigos. Em determinado momento, ele simplesmente pega uma arma. Dessa vez a arma estava municiada. Ele aponta essa arma para um de seus amigos, em tom de brincadeira. Ele aponta essa arma ali, começa a rir, acha que é tudo engraçado. Os outros, né, que estavam ali não veem graça naquela brincadeira. Ninguém achou aquilo engraçado, apenas ele, né, porque é uma brincadeira logicamente bem inconveniente, né, você apontar uma arma municiada para uma pessoa, né, pode causar uma tragédia irreversível. Então, dada essa história aí dele, percebe-se que ele cresceu de uma forma totalmente errada, né? Ele foi aos problemas que ele tinha já de personalidade, ainda por cima os pais dele aí criaram ele dessa forma, né? Vou falar um pouco agora da família. De um modo geral, a família DeFeo era uma família classe média alta. Eles tinham uma vida financeira estável. Eles compraram a residência de Amityville, onde ocorreu o crime. Era uma casa grande, muito confortável, tinha uma casa de barcos, era próxima a um lago. A filha Dawn do casal também era uma filha muito querida, inclusive ela também, por volta dos seus 17, 18 anos, ganhou um carro também de presente do seu avô. E a família, do modo geral, era uma família que tinha uma vida muito boa. A Louise, ela não trabalhava, ela ficava em casa cuidando dos filhos da casa. O marido, Ronald DeFeo, trabalhava na concessionária de seu pai, né, o avô do Butch. Então, em relação à família, do modo geral, não há muito o que se falar. Apenas que o Ronald DeFeo, ele era agressivo, abusivo e tido como muito rígido. No mais, a família era isso. E consta também que o Sr. Ronald DeFeo, ele gostava muito de mostrar a sua situação financeira. Exemplo, ele gostava de dar alguns churrascos ali, né, que a gente tem como churrascos aqui no Brasil, festinhas em casa. Gostava de dar presentes ao Butch, presentes que todos pudessem ver, né? Tipo, como por exemplo a lancha, quando o Butch ganhou o carro. Então ele gostava de mostrar a sua vida financeira, que eles viviam bem financeiramente. Do modo geral, a família era isso. A imagem que eles passavam ali para os vizinhos, para todo mundo, né? A casa, em algumas fontes, diz que a casa era um local isolado, mas não era tão isolado assim. Havia vizinhos próximos ali, né? Por mais que havia essa casa de barcos aí, né? Era próximo ao lago e tal, mas a casa não era uma casa isolada. Isso informações que eu através de pesquisa eu pude ver, né? Se caso eu tiver errado alguma coisa que eu estiver dizendo aqui, deixem nos comentários aí, né? E ajudem a organizar aqui as informações do vídeo. Bom,
Já falado então sobre a infância, adolescência e vida adulta de Ronald Jr., falado um pouco aí sobre a família, vamos agora então ao julgamento do Ronald Jr. E após ele confessar o crime, ele ficou preso, a polícia concluiu as investigações, apresentou a denúncia, né? E ele foi a julgamento, né? Então agora vamos falar um pouco aí sobre o julgamento, sobre a pena, sobre algumas questões que foram levantadas. Vamos comentar um pouco sobre isso agora. Então, galera, dia 14 de outubro de 1975 tem-se início o julgamento de Ronald DeFeo Jr., o Butch. Ele e seu advogado, como é de se esperar, tentaram montar a defesa baseada em insanidade, né? Eles tentaram alegar que o Ronald Jr. não estava consciente no momento em que ele cometeu os crimes, e ele inclusive chegou a passar por uma avaliação psiquiátrica, né? Onde sim ele foi constatado com um transtorno. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a investigação e o que a perícia pôde constatar na cena. Preste bem atenção nesses detalhes que eu vou falar agora, que isso lá na frente vai fazer sentido quando eu for explicar aonde entra o sobrenatural nessa história. A perícia pôde constatar que as vítimas foram mortas em suas camas. O senhor DeFeo recebeu 2 disparos, a Louise recebeu 2 disparos também, as duas irmãs, cada uma um disparo, e os 2 irmãos também um disparo em cada um. Eles foram mortos com um rifle calibre .35, rifle esse que Ronald Jr. ganhou de presente de seu pai. Foi constatado também que não havia sinais de defesa ou luta ali por parte das vítimas, que os corpos não foram arrastados nem movidos de um local para o outro. Nas roupas da irmã Dawn, de 18 anos, foram encontrados vestígios de pólvora, como se talvez ela tivesse disparado uma arma de fogo. A arma utilizada, o rifle, não estava equipada com silenciador, e também não há relatos, pelo menos oficiais, né, ali nos autos, aonde é descrito que os vizinhos ouviram o estampido, algum estampido de algum disparo. Não há, os vizinhos não ouviram nada. E então foi debatido, né, essas questões aí durante o julgamento, e a dinâmica do crime, segundo a perícia, foi a seguinte: por volta das 3h15 da madrugada, Ronald DeFeo Jr. ele adentra, né, até o quarto primeiro de seus pais, dá 2 disparos primeiro no seu pai, 2 disparos na sua mãe. Ele sai, vai até o quarto das irmãs, e as 2 irmãs dormiam no mesmo quarto. Dá um tiro em cada uma, depois ele vai ao quarto onde dormiam os 2 irmãos e dá um disparo em cada um. Depois ele teria se desfeito das roupas que ele estava usando, da arma, e permaneceu até a casa ali por volta das 6 da manhã. Por volta das 6 da manhã ele sai da casa, vai para a concessionária de seu avô, aonde então ele trabalhava, e ali ele permanece o dia, e durante o decorrer do dia ele fica tentando ligar para sua casa, como se ele estivesse tentando entrar em contato com a família. Obviamente, né, não estava conseguindo, porque a família já estava morta já, mas ele estava fingindo ali que estava preocupado, tentando ligar e tal, até que por volta das 5 da tarde ele fala: estou preocupado com minha família, vou lá ver o que está acontecendo, que ninguém não me atende. Então é esse o momento em que ele sai da empresa do seu avô, vai até a sua casa, depois de sair da sua casa, vai até o bar e pede ajuda. Essa é a dinâmica que a perícia sustentou, né, durante o julgamento. Então, como eu havia dito anteriormente, ele passou por uma avaliação psiquiátrica, foi constatado que ele havia sofrido um transtorno. Transtorno esse que é um transtorno de personalidade antissocial. Algumas fontes dizem que ele sofria de distúrbio bipolar, outros dizem que ele sofria de psicopatia, mas até onde eu achei assim, a fonte mais segura é que ele sofria de transtorno de personalidade antissocial. Tinha também uma forte tendência à agressão. Mas por mais que ele sofresse desse transtorno aí, né, foi provado também ali durante o julgamento que ele estava consciente no momento que ele cometeu os crimes, que ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Então a alegação do seu advogado aí de insanidade não se sustentou, e em 21 de novembro de 1975 ele foi considerado culpado das acusações de homicídio
e foi condenado a 6 penas consecutivas de 25 anos de prisão em regime fechado. Algumas fontes dizem que foram 6 penas consecutivas de prisão perpétua, mas a que eu acho mais plausível aí são de 25 anos por cada homicídio. Durante o seu tempo preso aí, ele tentou apelos ao conselho de condicional, mas durante seu tempo de prisão aí, nenhum de seus apelos foram aceitos, foram todos rejeitados. Então agora eu vou comentar um pouco aqui sobre algumas versões que ele deu durante o tempo dele já preso. Que outra coisa nessa história também que chama atenção, após o julgamento, após ele ser preso, né, após tudo aí, durante o tempo dele de prisão, ele chegou a dar algumas entrevistas a alguns canais, a alguns escritores de livros, e ele mudou muito a versão durante o tempo dele na prisão. E eu vou comentar agora a respeito aqui de algumas versões aí que ele falou aí após ele ser condenado e preso. Durante o seu tempo na prisão, ele foi entrevistado por alguns repórteres, por alguns escritores, e ele começou a dar versões para a noite do crime. Uma delas, que eu acho mais relevante dizer aqui, ele chegou a dizer que a mãe dele teria envolvimento com esses homicídios, que a mãe dele seria a mandante, mas não fica claro porque também ela acabou sendo morta. Outra versão também que ele disse que quem teria cometido os homicídios foi a sua irmã Dawn, de 18 anos. Ele diz que sua irmã, isso é verdade no caso, ela tinha um namorado que morava numa outra cidade ali. Que um dia ela pediu ao seu pai que a deixasse ir visitar o namorado na cidade dele lá. Ela já tinha carro nessa época, tinha ganhado um carro de presente do seu avô, mas que seu pai não teria deixado ela ir e que havia iniciado uma discussão ali e que o Butch entrou no meio também. Foi uma discussão ali a 3 ali, o Ronald pai, o Butch, a Dawn, e que após isso ele e a irmã haviam combinado de matar os pais, o Sr. DeFeo e a Louise, porque devido aos abusos, parece que ele alegou também que ela sofreu algumas agressões também, e que na noite do crime, olha a versão dele, que ela teria matado o pai, a mãe, a irmã e os 2 irmãos, e que no momento em que ela matou a irmã e os 2 irmãos, o Butch não teria concordado com ela, que até o combinado era matar apenas os pais, não os irmãos, mas que ela tomou a iniciativa de matar os irmãos, segundo ele, para não haver testemunhas. O Butch teria entrado em discussão e posteriormente em uma luta corporal com ela, aonde ele acabou a matando. Bom, lembra que quando eu falei para vocês que na perícia foi constatado que talvez ela pudesse ter disparado uma arma de fogo porque foi encontrado vestígios de pólvora na roupa dela? Bom, teve esse fato aí, mas não chegou a ser provado. Eu nem sei dizer para vocês se essa linha chegou a ser investigada, mas isso aí não foi aceito. Inclusive no dia do julgamento oficial mesmo, ali no julgamento, isso nem foi levado em consideração, essa hipótese, né? Porque, como eu também havia dito lá atrás, não havia sinais de luta, defesa, ou que os corpos foram movidos ou arrastados ou alguma coisa do tipo. Também, se for parar para pensar, era uma forma dele diminuir a sua pena, né? Que daí, no caso, ele não seria condenado por 6 homicídios, né? Ele seria condenado apenas por um homicídio, que seria da irmã Dawn, né? Como supostamente ela teria assassinado todo mundo, né? E ele teria matado apenas ela, então, né, a pena dele seria bem menor. É uma hipótese no caso, né? Outra linha também que ele também começou a falar também após ele ter sido preso, que o assassinato teria ocorrido por ele, a Dawn e mais 2 amigos da Dawn que estariam ali também no momento ali, mas também não pôde se provar isso também, porque não havia sinais que haviam várias pessoas ali dentro da casa ali, não havia evidências disso, então nenhuma das suas versões foi levada em consideração, até porque ele ficou mudando muito aí, né? Isso faz perder a credibilidade também, porque não havia nenhuma evidência para se sustentar essas versões aí. E ele passou a vida dele toda, né, até o dia de seu falecimento, preso. Ele nunca teve nenhum tipo de liberdade condicional, nenhum tipo de benefício, nada foi aceito. Ele cumpriu a pena dele dentro da prisão até o dia do seu falecimento. Bom, agora, gente, eu vou falar sobre aqui, tentar falar um
um pouco aqui sobre os últimos dias aí de Ronald DeFeo Jr. Então, gente, após muito ele tentar apelações aí, né, para a liberdade condicional, e todas sempre sendo negadas, aos 69 anos de idade, no dia 2 de fevereiro de 2021, ele passou mal e foi internado. Eu não consegui achar o motivo dessa internação, o que ele estava sentindo, se ele havia já vindo sofrendo de alguma doença ou não, eu não consegui encontrar. E no dia 12 de março de 2021 foi declarado o seu falecimento. Eu não consegui encontrar aqui qual foi a causa da morte, se ele tinha alguma doença, se ele já vinha lutando contra alguma doença ou não. Eu não consegui encontrar essa informação. Então, se vocês souberem qual foi a causa da morte que estava acontecendo com ele, coloque nos comentários aí, que eu também estou curioso também para saber. E esse foi o fim da vida de Ronald DeFeo Jr., né, gente? Ele passou aí dos 23 anos até os 69 anos preso, e a verdade sobre o que aconteceu naquela casa, naquela madrugada, ele levou consigo para a morte. Bom, eu vou agora comentar um pouco sobre aonde entra o sobrenatural nessa história. Você deve estar se perguntando, né? Ah, Marcos, mas você me contou aí uma história, né, de um jovem que matou a família e tal, mas aonde que entra o sobrenatural nisso tudo, né? Até porque essa história virou livro, virou filme, né? E inclusive até hoje, né? Até hoje se repercute muito a história de Amityville, né? Ficou muito famosa. Tem youtubers aí que, se vocês forem pesquisar aqui na plataforma, vocês vão ver muita coisa sobre a casa de Amityville, sobre Ronald DeFeo Jr. Tem alguns youtubers, né, que vão até a casa, né? Lá que filmam a casa, tudo. Então, tipo assim, aonde que entra o sobrenatural nessa história? Bom, agora eu vou contar para vocês. Eu particularmente quase que acredito um pouco no sobrenatural relacionado a isso, porque o que eu vou dizer para vocês agora, se vocês for analisar, tem fundamento. Vou contar para vocês agora, então. Bom, gente, quando eu estava comentando aqui sobre o julgamento, vocês devem se lembrar que eu cheguei a comentar com vocês aqui que os corpos não foram arrastados, não foram movidos, todos morreram em suas camas, deitados, não havia sinais de defesa ou luta. E outra coisa importante que eu esqueci de comentar também, que foi também falado no julgamento, que eu esqueci de informar, não foram encontrados sinais de sedativos ou algum remédio que ele possa ter usado para dopar e fazer todos dormir. Não tinha também. Aí que entra o sobrenatural na história. Muitos aí, né, algumas informações aí dizem que a casa era amaldiçoada, que havia ali entidades vivendo dentro da casa ali, e que essas entidades, elas se ligaram ao Butch e foram atormentando ele, até que chegou um ponto em que elas o obrigaram a cometer esse crime. Isso se sustenta porque, pensem comigo, gente, vamos raciocinar um pouquinho juntos agora aqui. Dentro de uma casa, durante a madrugada, aquele silêncio ali, uma pessoa dispara uma arma de fogo sem silenciador. O normal seria que no primeiro disparo, os outros moradores ali de dentro da casa ali, no caso as crianças, a Dawn ali, deveriam levantar, começar a andar pela casa, correr, tentar entender o que está acontecendo, ou mesmo se proteger. Não houve isso. Todos morreram deitados em suas camas. O pai, o Sr. DeFeo, a mãe, a Louise, a Dawn, a Alison, o Mark e o John Mitch. Todos deitados em suas camas, em posição de sono. Não estavam nem tipo assim numa posição estranha. Vou mostrar uma foto aqui, mais ou menos aí dão para vocês. A qualidade não está muito boa, mas dá para vocês terem uma noção de como foi encontrado aí os corpos. Então aí que entra a teoria. Provavelmente eles ali naquele momento eles estavam sofrendo a ação de alguma entidade maligna ali, que fizeram todos ficarem adormecidos enquanto Ronald Jr. cometia os crimes. Bom, aí tem também a pólvora que foi encontrada na roupa da Dawn. Também é uma evidência, né, que possivelmente ela poderia ter disparado uma arma, né? Outra coisa, os vizinhos tinham cachorros ali. Os cachorros não alertaram nada. Ninguém ouviu o barulho também, que pensa, foram 2 disparos no pai, 2 disparos na mãe e mais 4, um em cada irmão. Nenhum dos vizinhos relatou ouvir nada. Então é bem intrigante, né? É algo a se pensar. Bom, tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não. A verdade mesmo foi enterrada junto com Ronald Jr. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. O próximo vídeo que eu vou lançar aqui, eu vou estar falando sobre a casa. Nesse vídeo eu contei sobre o Ronald Jr.,
sobre o crime, sobre a família. No próximo vídeo eu vou falar sobre a casa e sobre a família Lutz, que foi a família que comprou a casa um ano após esse crime aí. Vou contar sobre algumas investigações paranormais que aconteceram dentro da casa. Nesse ponto aí, nessa história que eu vou contar no próximo vídeo, vai entrar Ed e Lorraine Warren, o casal de investigadores paranormais que eu particularmente sou muito fã. Então o próximo vídeo vai ser bem interessante também, vai ser meio que uma continuação desse aqui. Então, gente, ajuda aí, deixa um like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho e deixa um comentário aqui se eu faltou falar alguma coisa ou algo que eu disse que não está certo. Ajuda aí. Como esse é o primeiro vídeo do canal, talvez não vai ficar tão bom assim a qualidade, vai haver alguns erros aí, mas peço também que vocês coloquem nos comentários aqui como eu posso estar melhorando, e vai ser muito bem-vindo a crítica construtiva de vocês aí, os conselhos, a ajuda de vocês. E o intuito do canal, gente, é esse: interagir com vocês, a gente poder compartilhar informações aqui e vamos fazer junto esse canal crescer. Certinho, galera? Ó, aquele abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui!